Depois de muito vai e vem, 6 relatórios e diante da pressão do presidente Hugo Mota para acelerar essa votação, a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei antifacção. Essa proposta, que foi relatada pelo deputado federal Guilherme Derrite, recebeu 370 votos favoráveis diante de 110 votos contrários. Grande parte dos votos contrários a essa proposta partiram do PT e de aliados da base do presidente Lula. Ainda que o PL antifacção seja de autoria do governo, esse grupo, de aliados do presidente rejeitou as modificações feitas pelo relator Guilherme Derrite. O relator até chegou a incorporar alguns trechos da proposição original, mas propôs algumas alterações que a base não aceitou. Uma delas é a divisão de bens e valores recolhidos em operações contra as facções entre os fundos da segurança pública e os estados. A avaliação do Palácio do Planalto é que essa divisão vai diminuir o volume de recursos destinados à Polícia Federal. A ministra Gleisi Hoffmann classificou, na verdade, como uma lambança legislativa o que aconteceu nesse 6º relatório do Guilherme Derrite. Vamos acompanhar o que disse a ministra. E assim foi essa lambança legislativa de apresentar 6 versões do relatório e chegar agora com essa versão que não muda essa estrutura que ele apresentou desde o início. O fato de ser uma lei autônoma vai dar muita confusão. O que quer dizer uma lei autônoma? Ele faz uma série de alterações na legislação sem fazer a revogação das legislações que ele altera, dos projetos, das leis que ele altera. Isso vai dar conflito legislativo. E o que vai acontecer é que vai prevalecer a lei mais branda para a facção criminosa, para os facciosos. É isso que vai acontecer. Larissa, esse texto agora do PL antifacção segue para análise do Senado. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, já até antecipou que o senador Alessandro Vieira vai ser o relator. Qual que é a avaliação que você faz desse texto aprovado na Câmara e qual que deve ser o clima dessa votação agora no Senado? A impressão que ficou até então é que havia uma disputa de protagonismo e paternidade desse texto na Câmara, o governo federal querendo deixar claro que esse projeto era dele e a oposição também querendo deixar digital nesse processo, não querendo dar os méritos para o governo federal. Quem de fato saiu ganhando? Porque o texto mudou muito do primeiro relatório do Guilherme Derrite, mas ele acabou cedendo também algumas pressões do governo, né? Exato, Letícia. Algumas pressões do governo, E a gente lembra aqui também que assim que as primeiras modificações do texto começaram a ser anunciadas e foi detectado ali, que iria alterar, por exemplo, a questão da autonomia da Polícia Federal, a gente viu o próprio diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, dando entrevistas, sobre essa questão. A gente viu ali o Congresso recebendo muitas críticas em relação a esse ponto específico. Então, a gente viu, por exemplo, o relator já cedendo quando a opinião pública se colocou contra a essas mudanças mais direcionadas à Polícia Federal. Você me perguntava, quem sai ganhando? Se a gente pega essas declarações dos representantes do governo federal, como a gente ouviu agora da Gleisi Hoffmann, a gente vê que o governo está muito insatisfeito, ainda que Derrite tenha cedido e tenha feito alterações nesse texto. A gente viu a Gleisi sendo muito enfática sobre como o governo não está não está satisfeito, está insatisfeito com esse texto. A gente viu o líder do PT na Câmara também, o Lindbergh, falando sobre isso, sobre como o governo está insatisfeito com esse texto. Então, por hora, acredito que o governo tenha tido alguma vitória no sentido de mudanças pontuais nesse texto, no relatório do Derrite, mas e aí trago, inclusive, uma apuração da nossa repórter setorista de Congresso, da Patrícia Nadir, e também da Lara Alves, que a gente ouviu mais cedo, que é o governo apostando as fichas agora no Senado para fazer com que o texto final fique um pouco mais próximo do que idealizou, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Então, apostando na relatoria do Alessandro Vieira para reverter, dentre outros pontos, por exemplo, a questão do financiamento, dos recursos que são encaminhados para a Polícia Federal. O governo diz que, como o texto foi aprovado, a Polícia Federal vai perder recursos, e com isso, perdendo recursos, dificultando uma série de ações, enfim,
tudo que precisa ali de algum tipo de financiamento dentro da Polícia Federal. Então, o governo apostando as fichas dessa relatoria no Senado para mudar alguns pontos, dentre eles, essa questão do financiamento. O próprio Alessandro Vieira deu uma entrevista, se eu não me engano, mais cedo para a Globo News, dizendo que pretende chegar num texto um pouco mais consensual no Senado e que, portanto, né, se essas mudanças forem feitas e elas devem ser feitas, o texto retorna para a Câmara, mas que o objetivo era olhar, inclusive, para essas questões relacionadas à Polícia Federal. Então, assim, muita expectativa ainda em jogo, né, Letícia, mas o governo fazendo questão de pontuar a sua insatisfação. Então, ao que tudo indica, o governo vai sim com tudo para cima do Senado para conseguir reverter algum ponto. E a gente lembra que no Senado a questão da base do governo já é mais organizada. A gente lembra também que a interlocução ali do governo com o Senado é mais fácil do que se a gente compara com a Câmara dos Deputados. Então, vamos ver como é que vai ser, de fato, essa negociação e quando a gente vai poder ter noção do novo texto, né? Aliás, do relatório, do parecer do relator Alessandro Vieira lá no Senado. Letícia. Larissa, eu fiquei até pensando, você falando do ambiente do Senado ser um ambiente muito mais controlado pró-governo do que é a Câmara dos Deputados, mas aí a gente ontem saiu até uma notícia do presidente Lula que teria encontrado com o senador Rodrigo Pacheco, já indicando que ele não vai ser o próximo ministro indicado ao Supremo Tribunal Federal. Se isso também pode contaminar alguma discussão em relação a isso. E um outro ponto que eu queria que, só para a gente explicar para quem está nos acompanhando, qual que é esse ponto? A Gleisi fala que não revogaram as leis que já estavam previstas, esse projeto aprovado na Câmara, e que isso ali pode abrir brechas para as pessoas que estão sendo condenadas a pegarem penas menores. Como que é essa discussão? Olha, Letícia, em relação a esse ponto da Gleisi, o governo esperava uma atualização das leis já existentes. Então, com isso, né, qualquer possível dúvida seria já resolvida ali, porque seria uma atualização da lei já existente. Quando o relator propõe essas novas legislações e não revoga o que já estava previsto, o governo argumenta que isso vai criar uma confusão jurídica mesmo. E no que vai criar essa confusão jurídica vai acabar beneficiando ali a organização criminosa, os integrantes, porque vai ter que ser feita essa análise, né, da nova legislação do que estava previsto até então e que não foi revogado, e é esse o argumento do governo federal. Em relação à questão da indicação ao Supremo Tribunal Federal, né, informação inclusive confirmada ontem pelo nosso repórter setorista de Planalto, o Levi Guimarães, de que o encontro aconteceu e etc. Acho, Letícia, que a gente precisa observar se de fato a negociação vai acabar sendo contaminada, porque a gente sabe, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, tem essa preferência por Rodrigo Pacheco, indicado ali, né? Teria essa preferência para que ele ocupasse a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, mas o governo continua ali indicando que vai, mostrando, né, que vai indicar Jorge Messias, o advogado-geral da União. Então, a gente precisa observar se, digamos, essa insatisfação da presidência do Senado, que, obviamente, né, pode contaminar outros senadores, se isso vai prejudicar, em algum sentido, a negociação em relação ao PL antifacção. Então, é esse o cenário de momento em relação a esse ponto e também a manifestação, o argumento do governo em relação àquilo que você perguntava sobre leis já existentes e as leis novas propostas pelo PL antifacção. Letícia. Só queria que o Fred quer levantar um pouco, né? Tem uma coisa que eu fico muito preocupado aqui, que a gente vê essa discussão toda com base governo, oposição, quem controla a Câmara, quem controla o Senado, mas acaba se perdendo dentro dessa discussão de 6 projetos diferentes sobre facção, o que é o foco desse problema. Nós estamos vivendo um problema grave da expansão do crime organizado no Brasil, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública soltou ontem, né, hoje está circulando, um relatório sobre a presença das facções, por exemplo, na Amazônia Legal, né? Mais de 700, dos 772 municípios dessa região, né, que envolve não apenas a região norte, mas alguns estados também do Nordeste, 45% dos 772 municípios
tem presença das facções como o Comando Vermelho, o PCC, organizações da Venezuela como o Trem de Aragua, uma presença já histórica que é de grupos ligados às Farc, que atuam lá desde a época do Fernando Beiramar, né? Nós estamos falando de um crescimento desde 2021 de 84% do tráfico de drogas na região, né? Uma região que é estratégica para o Brasil do ponto de vista energético, do ponto de vista ambiental por causa da COP, do ponto de vista de segurança, né? O que está em jogo ali, por exemplo, é o controle do que se chama da Rota Solimões, que traz drogas da região da Colômbia, Peru, Equador, passando pelo Rio Solimões até Manaus e de Manaus descendo até o Rio de Janeiro, passa inclusive por Minas Gerais, né? Uma rota que nesse momento está sendo controlada pelo Comando Vermelho e que alimenta um mercado bilionário, né, em dinheiro, e que financia essa criminalidade que hoje é ameaça e que teria sido a motivação da gente ter uma proposta de lei antifacção e não uma estruturação das forças policiais, uma estruturação das forças de controle do fluxo financeiro que alimenta essas facções. Nós temos também um apoio maior às estruturas nos municípios, nos estados, e acabamos discutindo numa dessas propostas da lei antifacção, inclusive a redução de recursos para a Polícia Federal. Assim, perde-se muito foco na essência para poder ficar discutindo uma questão que interessa basicamente a essas pessoas que estão ganhando visibilidade dentro do Congresso, em vez de estar combatendo de fato o crime organizado no Brasil. E a proposta veio como uma oportunidade do Congresso de dar resposta justamente a essas questões depois da operação do Rio de Janeiro, ver de fato qual que vai ser a avaliação e isso vai ser efetivo. Esse texto, como a Larissa mencionou, deve sofrer várias alterações no Senado.